uma herança cheia de segredos. A chuva fina batia contra as janelas do quarto luxuoso, preenchendo o silêncio com um som melancólico. Ana Maria dos Santos ajustava delicadamente os travesseiros de Augusto Almeida, cujo rosto enrugado carregava os sinais de uma vida longa, mas não necessariamente feliz. Ele estava frágil, com a respiração irregular, enquanto segurava a mão de Ana com uma força surpreendente para alguém em seus últimos momentos. Não confie neles, murmurou Augusto, com os olhos cinzentos fixos nela. Ana tentou responder, mas a voz dela falhou, engolida por um suspiro pesado. Ela sabia que, eles, eram sua família, aqueles que raramente o visitavam, exceto para discutir a herança. Mesmo assim, o tom de Augusto carregava algo mais profundo, quase um pedido de socorro. A relação entre os dois ia além da rotina profissional. Durante os 2 anos em que Ana cuidou de Augusto, ela descobriu camadas de sua personalidade que poucos conheciam. Ele era tanto o magnata de aço que construiu um império, quanto o homem atormentado por remorsos que buscava redenção em seus últimos dias. Ela se lembrava dos relatos sobre sua juventude implacável, mas no fim, ele era apenas um idoso solitário com medo de ser esquecido. Quando Augusto fechou os olhos pela última vez, Ana sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela chamou o médico para confirmar o óbito, e informou a família. Poucas horas depois, a mansão estava cheia de parentes que pareciam mais preocupados em discutir posses do que em lamentar a perda. Marcelo Almeida, o sobrinho favorito de Augusto, chegou em uma SUV preta, esbanjando confiança. Alto, de terno caro, e um sorriso que parecia mais um desafio, ele olhou para Ana como se ela fosse invisível. "Então você ainda está aqui?", perguntou, como se ela fosse uma intrusa, em vez de alguém que passará os últimos 2 anos cuidando de seu tio. Ana engoliu a raiva. Ela sabia que sua presença incomodava Marcelo e os outros parentes, mas a dor pela perda de Augusto era mais importante do que as provocações. Ela permaneceu ao lado do caixão durante o velório, enquanto os membros da família sussurravam entre si, lançando olhares de julgamento em sua direção. Durante o enterro, o clima era pesado, tanto pela morte quanto pela hostilidade evidente entre os presentes. Ana percebeu que ninguém parecia genuinamente triste pela partida de Augusto. Era como se ele fosse apenas um meio para um fim, ou seja, o acesso à sua fortuna. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento onde morava, Ana refletiu sobre o que Augusto havia sussurrado. "Não confie neles." As palavras ecoavam em sua mente como uma profecia. Ela sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas não imaginava o quanto sua vida estava prestes a mudar. 2 dias após o funeral, Ana foi surpreendida ao receber uma ligação do advogado de Augusto. Ele pediu que ela comparecesse à leitura do testamento na mansão da família. Deve ser um engano, pensou Ana, mas aceitou o convite, intrigada. Ao entrar na imponente sala de estar, Ana sentiu os olhares da família recaírem sobre ela como facas afiadas. Marcelo estava sentado à cabeceira da mesa, ao lado de sua mãe, Beatriz, que aparentava a mesma arrogância do filho, e de Clara, sua irmã mais jovem e aparentemente mais sensata. O advogado, um homem de expressão neutra, iniciou a leitura. As primeiras páginas eram burocráticas, listando propriedades e valores. Ana sentiu-se deslocada, até que o tom do advogado mudou ao chegar na parte final. "E por último, declaro que deixo toda a minha fortuna, incluindo ações, propriedades e contas bancárias, à minha enfermeira, Ana Maria dos Santos, em gratidão pelos cuidados e pela dignidade que trouxe aos meus últimos anos." A sala ficou em silêncio por alguns segundos, antes que uma explosão de vozes a preenchesse. Marcelo levantou-se de súbito, derrubando sua cadeira. "Isso é um absurdo. Ela deve ter manipulado o velho." Beatriz também estava indignada, enquanto Clara parecia atordoada demais para falar. Ana sentiu o coração disparar. Ela não sabia o que dizer ou como reagir. "Eu não sabia de nada disso", tentou explicar, mas ninguém parecia disposto a ouvir. Marcelo se aproximou, apontando o dedo em sua direção. "Você não vai roubar o que é nosso. Vamos anular isso nos tribunais." O advogado interrompeu, pedindo calma.
Ele explicou que o testamento havia sido elaborado e assinado de forma legítima, com testemunhas e sem sinais de coerção. Isso, no entanto, só pareceu irritar mais Marcelo e Beatriz. Ana saiu da mansão confusa e assustada. Por que Augusto a escolheria como herdeira? Ele sabia o que isso causaria. No entanto, uma parte dela também sentia uma pontada de gratidão, como se ele tivesse confiado nela para algo muito maior do que imaginava. Naquela noite, ao chegar em casa, Ana encontrou um envelope em sua porta. Dentro, havia uma carta escrita por Augusto antes de sua morte. Ana, você merece mais do que qualquer um deles. Proteja-se. Eles farão de tudo para destruir você. As palavras eram um aviso claro, mas Ana não tinha ideia de como enfrentaria a tempestade que estava por vir. Ana acordou no dia seguinte com a sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens de conhecidos, jornalistas e até desconhecidos curiosos lotavam sua caixa de entrada. As manchetes online estampavam seu rosto ao lado de Augusto Almeida, questionando como uma simples enfermeira havia se tornado herdeira de um império bilionário. No meio do caos, Ana recebeu a visita de Daniel Martins, um repórter investigativo conhecido por sua determinação em expor verdades ocultas. Ele não parecia tão sensacionalista quanto os outros, mas suas perguntas eram incisivas. Você sabia de alguma coisa sobre o testamento? Por que acha que ele te escolheu? Ana respondeu com honestidade, mas as perguntas de Daniel plantaram dúvidas em sua mente. Enquanto isso, Marcelo alimentava o furor público, insinuando que Ana havia seduzido ou manipulado Augusto. Em uma entrevista, ele afirmou: meu tio era um homem vulnerável, e ela sabia disso. Ele não estava em condições de tomar decisões tão drásticas. As palavras foram como gasolina em um incêndio, e Ana passou a ser alvo de ódio nas redes sociais. Enquanto tentava se manter firme, Ana decidiu voltar à mansão para recolher seus pertences e evitar mais confrontos. Durante a visita, encontrou um baú trancado no escritório de Augusto. A curiosidade a venceu, e ela levou o baú para casa, determinada a descobrir o que ele guardava. Ao abrir o baú, encontrou um diário, cheio de anotações feitas por Augusto nos últimos meses de vida. O conteúdo era revelador. Augusto detalhava conflitos com Marcelo e outros membros da família, expressando remorso por não ter protegido melhor as pessoas que amava. Mais chocante, havia menções a um incidente ocorrido décadas atrás, envolvendo uma tragédia que parecia conectada à infância de Ana. Enquanto lia o diário, Ana se lembrou de fragmentos de sua própria infância, incluindo a ausência de sua mãe durante certos períodos. A ideia de que Augusto sabia mais sobre sua história do que havia revelado a deixava inquieta. Por que ele nunca falou diretamente com ela sobre isso? Daniel, que vinha acompanhando o caso de perto, se ofereceu para ajudar a interpretar as informações do diário. Juntos, eles começaram a ligar os pontos, e o que descobriram era estarrecedor. A fortuna de Augusto havia sido construída com base em um esquema ilegal que destruíra famílias, incluindo a de Ana. Ana sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O homem que ela admirava havia desempenhado um papel na destruição de sua própria vida. Ainda assim, ela percebeu que revelar isso ao público poderia custar mais do que sua reputação, poderia colocar sua segurança em risco. A tensão aumentou rapidamente após a descoberta do diário. Marcelo, sentindo-se encurralado pelas notícias de que Ana agora possuía informações comprometedoras, começou a tomar medidas extremas. Telefonemas anônimos passaram a atormentá-la durante a madrugada, enquanto figuras desconhecidas pareciam segui-la pelas ruas. Ana recorreu à sua melhor amiga, Luísa, uma advogada determinada que não tinha medo de enfrentar situações difíceis. Luísa analisou os documentos e encontrou evidências de que Marcelo havia tentado alterar o testamento antes da morte de Augusto. Ele sabia que não ia herdar nada e tentou mudar isso à força. Isso é crime, Ana. Podemos usar isso contra ele. Enquanto Ana e Luísa se preparavam para entrar com um processo, Marcelo intensificava seus ataques. Ele conseguiu convencer algumas figuras públicas influentes a descredibilizar Ana, pintando-a como uma oportunista.
As ameaças se tornaram tão graves que Ana precisou instalar câmeras de segurança em sua casa e evitar sair sozinha. No entanto, Marcelo não era o único problema. Ana começou a perceber que outras pessoas ligadas ao passado de Augusto também poderiam estar interessadas em silenciá-la. Daniel trouxe à tona detalhes sobre parceiros de negócios antigos de Augusto que tinham motivos para temer que seus segredos viessem à tona. Uma noite, enquanto analisava os papéis deixados no diário, Ana encontrou uma carta escrita por sua mãe, endereçada a Augusto. Na carta, sua mãe implorava por ajuda, mencionando algo sobre reparar o que foi destruído. A leitura abalou Ana profundamente. Que relação sua mãe tinha com Augusto? E por que ele nunca mencionou isso? Ao mesmo tempo, Marcelo cometia erros que começaram a revelar suas verdadeiras intenções. Luísa conseguiu gravar uma conversa em que ele admitia ter subornado pessoas para desacreditar Ana. Com essa nova evidência, Luísa convenceu Ana a não desistir. Apesar das ameaças, Ana sentiu uma nova força crescer dentro dela. Percebeu que o legado de Augusto, por mais complicado e sombrio que fosse, agora estava em suas mãos. Usá-lo para enfrentar Marcelo e corrigir os erros do passado poderia ser a chave para sua própria redenção. Em um confronto público durante uma audiência preliminar, Ana encarou Marcelo pela primeira vez desde a leitura do testamento. Eu não pedi por isso, disse ela, firme. Mas agora que me foi dado, eu não vou permitir que você ou ninguém mais destrua o que resta da dignidade dele, ou da minha. A batalha estava apenas começando, mas Ana sabia que a força para continuar vinha não apenas da verdade, mas também de sua determinação em transformar o caos em justiça. A noite estava fria, e Ana sentia o peso das descobertas recentes enquanto voltava à mansão de Augusto para buscar o restante de suas coisas. Apesar do desconforto de estar naquele ambiente, algo a impelia a explorar mais. O diário já havia revelado segredos devastadores, mas Ana sentia que havia mais a descobrir. Enquanto revirava o escritório de Augusto, seus olhos foram atraídos por uma gaveta secreta que descobriu ao acaso. Dentro, havia documentos antigos, fotografias em preto e branco e uma chave pequena com uma etiqueta que dizia, porão. O porão da mansão, um lugar que Augusto nunca permitirá que ninguém acessasse, era agora um enigma irresistível. Descendo as escadas escuras e empoeiradas, Ana encontrou uma porta de metal trancada. Com mãos trêmulas, girou a chave e entrou. Lá dentro, encontrou arquivos organizados em caixas etiquetadas. Algumas pastas continham contratos empresariais, outras tinham fotografias que mostravam Augusto ao lado de figuras influentes e perigosas. O que mais chamou sua atenção foi uma pasta marcada com o nome de sua mãe. Abrindo-a, Ana descobriu cartas trocadas entre sua mãe e Augusto. Elas revelavam que sua mãe havia trabalhado para Augusto antes de Ana nascer. Havia também referências a um acidente que parecia ter destruído a família de Ana. Uma frase em uma das cartas ficou gravada em sua mente: o que aconteceu com a sua família foi culpa minha. Eu nunca poderei reparar isso, mas prometo proteger a Ana. Sentindo o peso dessas revelações, Ana decidiu levar os documentos para casa. No caminho, Daniel ligou, dizendo que havia descoberto algo chocante. Augusto não apenas sabia sobre a conexão entre eles, mas parecia ter agido para que Ana fosse colocada em seu caminho, como se estivesse tentando redimir seus erros. Ao compartilhar as descobertas com Luísa, Ana começou a montar o quebra-cabeça. Marcelo, ao que tudo indicava, sabia do envolvimento de Augusto na tragédia que marcará a infância de Ana. Ele estava desesperado para evitar que isso se tornasse público, pois arruinaria sua reputação e colocaria em risco os negócios da família. Mais determinada do que nunca, Ana viu que precisava usar essas informações de forma estratégica. O diário e os documentos não eram apenas revelações pessoais, eram armas em uma batalha maior. Apesar disso, a sensação de traição e a dor pelas mentiras de Augusto ainda a consumiam. Mas Ana sabia que parar ali não era uma opção. Se havia algo que aprendia em meio ao caos, era que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sua maior força. Marcelo estava no auge de sua arrogância, sentindo que suas ameaças e manobras legais estavam pressionando Ana.
Ele não sabia que ela agora possuía documentos capazes de destruir não apenas sua reputação, mas todo o legado da família Almeida. Ana e Luísa decidiram agir com cautela. Primeiro, enviaram cópias de algumas das cartas e contratos para Daniel, que começou a preparar uma reportagem explosiva sobre os negócios ilícitos de Augusto e o envolvimento de Marcelo na tentativa de encobri-los. Contudo, antes que a reportagem fosse ao ar, Marcelo conseguiu interceptar a movimentação, usando sua influência para silenciar temporariamente o jornalista. Isso não impediu Ana de continuar. Durante uma audiência para decidir a validade do testamento, ela apresentou evidências de que Marcelo havia falsificado documentos para tentar se apropriar da fortuna. Luísa argumentou com maestria, e o juiz decidiu a favor de Ana, declarando o testamento legítimo. A vitória não foi suficiente para deter Marcelo. Ele confrontou Ana pessoalmente após a audiência, ameaçando-a abertamente. Você acha que ganhou, mas não tem ideia do que está enfrentando. Se você expuser a história da nossa família, vai se arrepender. Apesar da ameaça, Ana não se intimidou. Naquela noite, ela e Daniel decidiram que era hora de colocar tudo à mostra. Daniel publicou um artigo detalhado, expondo os esquemas corruptos de Augusto e Marcelo, além da ligação de Augusto com a tragédia que destruíra a infância de Ana. A reação foi imediata. A opinião pública, que antes estava dividida sobre Ana, começou a apoiá-la ao ver a extensão da corrupção da família Almeida. Marcelo, por sua vez, viu sua reputação despencar, enquanto seus aliados começaram a abandoná-lo. Mas a revelação teve um custo emocional para Ana. Saber que sua mãe havia sofrido tanto em silêncio e que Augusto escolhera carregá-la como uma forma de redenção pesava em sua mente. Ela se perguntou se algum dia seria capaz de perdoar o homem que, ao mesmo tempo, a prejudicara e a salvara. No auge do caos, Marcelo cometeu um erro fatal. Em uma tentativa desesperada de desacreditar Ana, ele ameaçou expor informações sobre sua vida pessoal, mas isso apenas intensificou as investigações contra ele. A justiça finalmente parecia estar se aproximando, e Ana percebeu que o destino de Augusto, de Marcelo e dela mesma estava profundamente entrelaçado. No entanto, a batalha ainda não havia terminado, e Ana sabia que precisava manter a cabeça erguida para enfrentar o que viria a seguir. A verdade estava exposta, mas o preço de revelá-la ainda seria cobrado. A publicação das denúncias abalou profundamente os Almeida. Marcelo, que antes era intocável, passou a ser investigado por múltiplas fraudes e lavagem de dinheiro. Em contraste, Ana começou a receber apoio inesperado de pessoas que simpatizavam com sua história. Mas esse apoio não anulava a dor interna de lidar com as camadas de segredos que continuavam a emergir. Dias após a reportagem, Ana recebeu uma carta anônima deixada em sua caixa de correio. Nela, havia uma mensagem curta: você ainda não sabe de tudo. O segredo que ele guardava vai destruir você também. Junto à mensagem, estava uma cópia de um registro de nascimento. Para seu choque, o nome de Augusto Almeida constava como pai na certidão. A descoberta foi devastadora. Augusto, o homem que ela cuidara com dedicação, era mais do que apenas seu empregador, ele era seu pai biológico. Ana sentiu o chão desaparecer novamente, e a raiva misturada com tristeza tomou conta dela. Por que ele havia mantido isso em segredo até o fim? E por que sua mãe nunca contará nada? Daniel, ao saber da revelação, tentou ajudá-la a processar a informação. Talvez ele tenha tentado proteger você de algo maior. As pessoas da posição dele fazem coisas terríveis para esconder suas falhas. Ana, entretanto, não conseguia evitar se sentir usada, como se toda sua vida tivesse sido uma marionete em um jogo de poder e redenção. Enquanto isso, Marcelo, em desespero total, começou a atacar Ana publicamente, alegando que ela havia manipulado Augusto para se tornar herdeira. Ele sabia da paternidade, mas escolheu guardar essa informação para usá-la como uma última arma contra ela. No entanto, suas acusações não tiveram o impacto esperado. Com o apoio de Luísa e Daniel, Ana começou a montar um caso contra Marcelo que seria a pá de cal em sua carreira e reputação. No meio do caos, Ana decidiu confrontar a última pessoa que poderia lhe dar respostas, sua tia-avó, Clara,
uma idosa lúcida e perspicaz que sempre fora uma figura discreta, mas que sabia mais do que demonstrava. Clara revelou que Augusto havia amado a mãe de Ana, mas o relacionamento deles fora proibido pela família devido à diferença de classe e etnia. Quando Ana nasceu, Augusto tentou protegê-las, mas os próprios negócios ilegais que ele comandava colocaram a mãe de Ana em perigo. Ele tentou corrigir os erros tarde demais, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Mas no fundo, ele sempre te amou. Ana ouviu as palavras com um misto de dor e alívio. Pela primeira vez, sentiu que começava a entender a complexidade do homem que fora Augusto Almeida. Mesmo com as verdades expostas, Ana sabia que havia mais batalhas pela frente. A revelação de sua ligação sanguínea com Augusto mudava tudo, mas também a colocava em um caminho ainda mais perigoso. Ela decidiu que não se deixaria intimidar, usaria sua nova posição para corrigir o legado de Augusto e ajudar aqueles que haviam sido prejudicados por ele. Marcelo, acuado pelas investigações e com sua reputação destruída, recorreu a medidas desesperadas. Ele tentou subornar testemunhas e até mesmo manipular provas para implicar Ana em um esquema de fraude. No entanto, Luísa e Daniel, que haviam antecipado seus movimentos, conseguiram expor suas manobras ilegais. Marcelo foi preso durante uma operação policial que desvendou um emaranhado de crimes financeiros e corrupção. Enquanto isso, Ana começou a usar sua recém-descoberta influência e fortuna para iniciar um programa de compensação para as famílias destruídas pelos negócios de Augusto. Ela sabia que não poderia apagar o passado, mas poderia tentar minimizar o impacto de décadas de injustiça. Sua iniciativa foi recebida com ceticismo por alguns, mas o público começou a vê-la como alguém genuinamente interessada em fazer o que era certo. No entanto, o caminho para a redenção não foi fácil. Ana enfrentou resistência tanto de antigos aliados de Augusto quanto de pessoas que ainda desconfiavam de suas intenções. Um dos momentos mais desafiadores ocorreu quando foi confrontada por uma das vítimas dos esquemas de Augusto, uma mulher que perdeu tudo por causa das decisões da família Almeida. Você acha que pode simplesmente comprar nossa dignidade de volta? Ana, emocionada, respondeu: não posso trazer o que você perdeu de volta, mas posso garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Ao mesmo tempo, Ana se esforçava para encontrar paz em sua vida pessoal. As cartas de Augusto continuavam a assombrá-la, mas ela encontrou consolo em Daniel, cuja determinação em expor a verdade o tornará mais do que apenas um aliado. Aos poucos, uma conexão genuína começou a se formar entre os dois, trazendo a Ana um raro vislumbre de felicidade em meio à turbulência. Com Marcelo fora de cena, Ana concentrou seus esforços em reestruturar os negócios da família Almeida, transformando-os em uma força para o bem. Ela vendeu propriedades luxuosas que haviam sido compradas com dinheiro ilícito e usou os fundos para financiar projetos sociais em comunidades marginalizadas. O nome Almeida, antes associado à corrupção, começou a ganhar uma nova reputação. No final, Ana percebeu que não podia mudar quem Augusto fora ou o que ele fizera, mas podia honrar as lições que aprenderá com ele. Ele não era um herói, mas também não era apenas um vilão. Como ela, ele era um ser humano cheio de contradições, erros e tentativas de redenção. Na última cena, Ana visita o túmulo de Augusto com um ramo de flores simples. Eu não te perdoo completamente, mas entendi quem você era. E por mais que doa, obrigada por tentar. Ela se afasta, com a determinação de continuar sua jornada, sabendo que a história dela, e de Augusto, agora pertence a ela mesma. Mesmo na prisão, Marcelo não desistiu de tentar destruir Ana. Ele conseguiu manipular um dos ex-sócios de Augusto, Otávio Menezes, para ajudá-lo a sabotar os esforços de Ana. Otávio, um homem calculista e sedento por poder, ofereceu-se para ser a ponte entre Marcelo e os aliados que ainda restavam na elite corrompida. Ana, ocupada com os projetos de reestruturação do Império Almeida, não percebeu imediatamente os sinais de sabotagem. Foi Daniel quem notou movimentações estranhas nas contas das fundações criadas por Ana. Dinheiro estava desaparecendo, contratos eram misteriosamente cancelados, e notícias falsas começaram a circular, pintando Ana como oportunista e fraudulenta. Com a ajuda de Luísa, Ana contratou um auditor independente para investigar.
Os resultados confirmaram que Otávio estava desviando recursos e que a campanha difamatória tinha ligações diretas com Marcelo. Era um ataque estratégico. Marcelo queria não apenas arruinar Ana, mas também recuperar sua influência através de Otávio. Ana percebeu que precisava agir rapidamente. Em um movimento ousado, ela decidiu confrontar Otávio diretamente. Marcou uma reunião em um hotel de luxo, onde, com Luísa e Daniel ao seu lado, apresentou provas irrefutáveis dos desvios. Ana foi firme, mas emocional. Eu sei que você vê isso como um jogo de poder, mas para mim, é a única chance de honrar as pessoas que foram destruídas por essa família. Se você continuar, será exposto, e Marcelo não estará aqui para salvá-lo. Otávio hesitou. Ele sabia que as provas eram suficientes para destruí-lo, mas também viu algo em Ana que o fez recuar, a força inabalável de alguém que não estava lutando por si mesma, mas por algo maior. Relutante, ele decidiu cortar laços com Marcelo e revelou informações que incriminariam ainda mais o irmão de Augusto. Com as novas evidências, Ana conseguiu reforçar sua posição. Marcelo, agora completamente desamparado, teve sua pena aumentada devido às manipulações realizadas de dentro da prisão. Otávio desapareceu do cenário público, mas não sem antes devolver os recursos desviados. Esse episódio deixou Ana emocionalmente exausta, mas também mais determinada. Ela percebeu que sua luta não era apenas contra Marcelo, mas contra um sistema que perpetuava o ciclo de corrupção e impunidade. Ela prometeu a si mesma que enfrentaria o que viesse, mesmo que custasse sua paz. Meses após os escândalos e as batalhas judiciais, Ana finalmente viu os frutos de seu trabalho começarem a aparecer. As fundações criadas em nome da família Almeida começaram a operar de forma transparente, oferecendo educação, saúde e suporte jurídico para comunidades marginalizadas. Pela primeira vez, o nome Almeida era associado a algo positivo. Ana, no entanto, continuava lidando com as cicatrizes emocionais deixadas por tudo o que descobrira. Em uma noite tranquila, enquanto revisava papéis antigos de Augusto, encontrou uma última carta endereçada a ela. Nela, Augusto admitia seus erros com uma honestidade brutal. Eu fui fraco, covarde e egoísta. Mas você, Ana, é a melhor parte de mim. Tudo o que fiz foi tentar, de forma desajeitada, protegê-la e dar a você uma chance de ser melhor do que eu jamais fui. As palavras de Augusto trouxeram lágrimas aos olhos de Ana. Ela percebeu que, apesar de tudo, havia algo de humano em Augusto, e era essa humanidade, imperfeita e contraditória, que ela escolheria lembrar. No dia da inauguração oficial de um dos projetos sociais mais importantes que financiou, Ana fez um discurso emocionante. Esta é uma nova era para o legado dos Almeida. Não negamos os erros do passado, mas nos comprometemos a trabalhar para um futuro mais justo. Este não é apenas um nome, é uma responsabilidade. Luísa e Daniel estavam ao seu lado, representando o apoio incondicional que a ajudara a superar os momentos mais difíceis. Daniel, em particular, tornou-se uma presença constante na vida de Ana, oferecendo mais do que apenas suporte profissional, um laço genuíno e profundo começava a se formar entre eles. Enquanto Ana olhava para o público, sentiu uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Ela sabia que ainda enfrentaria desafios, mas estava confiante de que, com resiliência e honestidade, poderia transformar até as situações mais adversas. No final, Ana visitou novamente o túmulo de Augusto. Desta vez, deixou um pequeno bilhete ao lado das flores: seu legado agora é meu. Eu prometo fazer o que você nunca conseguiu. Com a cabeça erguida, Ana partiu, pronta para continuar reescrevendo não apenas o nome Almeida, mas também sua própria história. Afinal, ela não era apenas a herdeira de um milionário ou vítima das circunstâncias, era uma mulher que, contra todas as probabilidades, escolheu o caminho da justiça e da verdade. Inscreva-se agora. Essa é uma sugestão para você assistir outra incrível história no nosso canal.